Livro do Eclesiastes, o pregador, Eclesiastes de Salomão, capítulo de número 3, a partir do primeiro versículo, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de lançar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser. Tempo de estar calado, tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tendo visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Amém, queridos? Podem sentar, pela graça de Deus. Nós vivemos tempos de muita correria, não é, irmãos? Trabalho, por exemplo, alguns que trabalham fora de casa, né? Às vezes levam 1, 2 horas para chegar no seu trabalho. Se pega 9, tem que acordar 5h30 para se arrumar, para sair 6, 6h30, 7 horas. Chegar no trabalho, pegar uma condução completamente lotada, né? Aquela coisa dificultosa, aquele cheiro gostoso logo de manhã do teu vizinho ali no metrô, no ônibus. E a volta a mesma coisa, aquela coisa bem tensa. É a correria da vida. A vida é uma correria. E o tempo em que nós vivemos, que é imposto sobre imposto, é juros sobre juros, dívidas e mais dívidas. O próprio Eclesiastes, no capítulo 1, vai falar: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. A gente conquista alguma coisa que já está dentro da nossa necessidade, a gente fica feliz com aquela conquista. Só que aí a gente acaba se empolgando e faz o quê? Você tem um salário limitado, você tem recursos limitados, aí você compra mais, aí você gasta mais. Aí você já tem o seu trabalho tradicional, mas para arcar com aquelas dívidas, você ainda tem que rodar de Uber à noite. Por quê? O consumismo vai fazendo isso com a gente. A gente quer comprar, quer adquirir e vai se enrolando. E conforme a gente vai comprando, a gente vai se endividando, a gente tem que trabalhar mais para pagar essas dívidas. E a gente vai vendo o nosso tempo, as nossas prioridades, a nossa vida, se esvaindo. A gente deixa de viver e a gente passa apenas a existir. A gente deixa de viver e a gente passa só a sobreviver. A gente está aí para pagar conta, a gente está aí para pagar dívida. E a vida vai se perdendo. Só que existem outros ladrões do tempo. E a gente vai se entregando a eles aos poucos. Anos atrás, e eu sou um pouco, da geração passada, cabelo já não cresce mais, aquela coisa linda, maravilhosa, né? Anos atrás, Jesus, essa cachorra, ela tá... Anos atrás, quando a gente queria assistir um filme, a gente ia para onde? Locadora, né? Ou a gente esperava ali a sessão da tarde, ou tela quente, pode ser? À noite ali, naquela emissora lá, né? Que a gente não vai dar ibope aqui. A gente esperava ali, passar um filme, ficava numa expectativa, e tinha que alugar para poder assistir algo que a gente queria. Mas a gente não chegava lá e alugava uma quantidade, 5, 10 filmes, não. Alugava 1, 2, 3 no máximo para fazer uma noite de filmes e acabou. E era isso. Só que hoje em dia, a gente criou uma obrigação. Olha, eu preciso chegar em casa para quê? Para fazer comida para o marido, para a esposa, para os filhos,
Eu preciso chegar em casa para trabalhar? Eu preciso chegar em casa para cuidar dos meus filhos? Não. Eu preciso chegar em casa para ver a minha série. Eu não sabia que tinha tanta pessoa que produziu série. Não é? Para você falar assim, para assistir a minha série, foi você que fez. Foi você que produziu, foi você que sentou lá, ó, e rascunhou todo o roteiro, o diretor, coisa linda e maravilhosa. Porque a gente colocou mais uma obrigação na nossa vida. Só que aí não é assistir uma série. É assistir 2. É assistir 3. É assistir 4. Eu estou pregando contra a série? Não, eu não estou. Eu estou falando que é errado assistir série, que é pecado? Não, porque eu seria um hipócrita. Não é? Eu assisto. Eu não estou falando contra isso. O problema são os caçadores do tempo. Aqueles que roubam o nosso tempo. E a gente, sem perceber, entregou a nossa vida para a indústria tecnológica. Sem a gente perceber, a gente entregou a nossa vida para as redes sociais. Irmão, eu trabalho com marketing. O objetivo do Instagram só é um só. É te prender ali. Você quer ver uma coisa? Se você está ali fazendo os seus stories, você é influencer, é blogueiro, qualquer coisa, você está fazendo, ele está tendo, vamos supor, cada story teu tem 1000 alcances ali de pessoas. Só que se você colocar um link de um site, um link do YouTube, qualquer link que vai tirar a pessoa do Instagram, a plataforma vai entregar menos. Isso é da própria plataforma. Por quê? Se ele apresentar o teu story para aquelas 1000 pessoas, tem risco de 500 pessoas sair do aplicativo. E a plataforma não quer isso. É por isso que o pessoal do Bolsonaro, quando pegava o Instagram, falava, aí, tá vendo? Só tem Bolsonaro. Só tem bolsonarista. Cadê esse povo aí? Eu não vou entrar em muito detalhe. Mas o pessoal ficava assim, olha, tá vendo? A quantidade de gente apoiando o Bolsonaro, postando, fazendo, acontecendo. Só que do outro lado, o pessoal do Lula ficava assim, tá vendo? Só tem pessoal do Lula aqui, ó. Só tem o pessoal de vermelho. Só tem a galera aqui da mortadela. Só tem esse pessoal aqui. Seguindo o Lula, indo para a campanha, não sei o quê. Por quê? A plataforma entrega aquilo que tu gosta. A plataforma está alimentando o teu ego. Tomara que o Instagram não veja isso, senão acabou meu trabalho, né? Ele só quer te prender ali. Então, tu é Fluminense, ele vai entregar conteúdo de quem? Do Flamengo? Não, do Fluminense. Tu é Flamengo, vai entregar conteúdo de quem? Do Vasco? Não, do Flamengo. Você é contra o Estado anarcocapitalista. Qual o conteúdo que a plataforma vai te entregar? Esse conteúdo. Você é pró-vacina. Qual é o conteúdo que vai ser entregue? Vacina. Vacinem. Faz isso, faz aquilo. Você é contra a vacina. Como é que a plataforma sabe? De acordo com o que tu vai mexendo. Tu vai mexendo ali, ele vai deduzindo, é algoritmo. É uma coisa muito chata. Eu não estou aqui para falar de marketing, não. Porém, irmãos, é um desafio. Por quê? Conforme a gente vai tendo o nosso ego, ele vai sendo cheio, a gente vai sendo alimentado por aquilo, a gente vai perdendo o nosso tempo ali. A gente vai entregando o nosso tempo ali. Aí é como o Oficina G3 cantava, né? O tempo se vai. O tempo, ó, vai embora. Vai acabando. Sem a gente perceber, a gente substituiu o tempo que se passava com a família, o tempo que se passava na igreja, o tempo que se passava em comunhão pela tecnologia. E a gente foi deixando isso, ó, de lado. Antigamente, irmão, e é o meu antigamente, tá? É o meu antigamente, que é ontem. Eu tenho a cara prejudicada, que ela é louca, mas é ontem, né? Ela é louca, né? Ela tá comigo, é louca. Era programação quase todo dia na igreja. E não era uma programação igual existem muitas seitas que te oprime para tu ir para a igreja. Pelo contrário, a gente pedia era mais programação, porque a gente queria estar na igreja. A gente ansiava pelo culto.
Eu lembro, a gente tinha em uma congregação, os jovens, escola bíblica de manhã para todo mundo. E o culto à noite. O culto começava às 7. Os jovens chegavam às 5h30 para o ensaio. A gente pentelhou tanto, perturbou tanto, que colocaram ainda um estudo para os jovens 4 horas, lembra disso? Então, os jovens chegavam 4 horas para o estudo, 5h30 iam ensaiar e 7 horas era o culto. Acabava o culto, todo mundo morto de fome, mas estava o jejum, entregue a Deus ali, glória a Deus e aleluia. Mas a gente ia com gosto, ninguém obrigou a gente. A gente pediu por aquilo, a gente ansiava aquilo. Só que esses pequenos roubadores do tempo, perceba, não são coisas que é necessariamente pecado. Eu não estou falando hoje eu não estou falando de pornografia. Eu não estou falando de você ficar vendo coisas ilícitas, conteúdo sexual explícito. Não estou falando disso. Não estou falando disso. Isso é pecado. Assistir uma série não é pecado. Usar o Instagram não é pecado. O problema é que a gente está se tornando escravo de uma tela e deixando a nossa vida com Deus de lado. O tempo está indo embora e a gente vai se perdendo. E existem algumas verdades que a gente precisa se atentar. A primeira delas, como a gente está falando, é o desperdício do nosso tempo e o gasto dele em momentos desnecessários e fúteis. E a gente precisa pensar, irmãos. Pensar teologicamente. Pensar biblicamente. O que é a tua vida? Não estou falando para pensar filosoficamente, não. Que aí vem os malucos dar umas respostas de gente dodói. Biblicamente, teologicamente. O que é a vida? É muito simples. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo também era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida está em Cristo. E ele mesmo fala, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham em abundância. Opa! A vida que eu tenho hoje, ela não é minha. Ela não me pertence mais. Porque eu era escravo do pecado e das minhas vontades, a minha concupiscência, as minhas cobiças. Eu olhava para os meus desejos e eles me dominavam. Cristo olhou para isso e falou, eu vou lá morrer por esse infeliz, porque ele é um infeliz, porque ele está longe da minha presença, eu vou lá resgatar ele. Eu vou lá, como está no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele tirou-me do charco de lodo e formou, ou melhor, firmou os meus pés sobre uma rocha. Ele nos tirou da vida de pecado e nos colocou no reino da sua maravilhosa luz. A nossa vida foi resgatada por ele, foi comprada por bom preço. A gente estava na morte, aí ele nos trouxe para a vida. A vida é estar firme em Jesus, é estar firme no Evangelho, é estar firme na igreja. Logo, a nossa vida não é mais nossa. Ora, o amor de Cristo nos constrange, 2 Coríntios 5,14. Julgando nós assim, se um morreu por todos, logo os todos morreram. Mas ele morreu não para que a gente viva para si, mas morreu por aqueles que por ele viveu e ressuscitou. Ou seja, ele comprou a nossa vida, então a gente passa a ser propriedade dele. Amém? Nós somos propriedade de Jesus. Por isso que o apóstolo Pedro, na sua epístola, ele fala assim, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva. Ou seja, somos dele, não tem conversa. Quando a gente desperdiça a nossa vida, quando a gente desperdiça o nosso tempo, quando a gente vai trocando as nossas prioridades, a gente está manchando o sangue que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Porque ele nos resgatou para não sermos mais escravos do mundo, para não sermos mais escravos das coisas fúteis, mas para vivermos para a glória de Deus.
Você sabia? Tem um aplicativo, uma rede social, TikTok. Todo mundo conhece, amém? Todo mundo conhece. Ela foi criada na China, perfeito? Na China, né? Foi na China, né? Criada na China. China ou Japão? É tudo olho puxado, né? Então, tá tudo ali, tá tudo em casa. Você sabia que no lugar que o TikTok foi criado, ele não pode ser usado? Ele é proibido? Sabia disso? Sabe por quê? Porque ele rouba o tempo. Porque aquele autoplay que tu vai indo, aquilo ali vai te viciando. Aquilo ali vai te hipnotizando. Fala a verdade, irmão. Você abriu um Instagram que tem ali a mesma função do TikTok ou os shorts do YouTube. Você começou a ver. Quando tu se deu conta, já passou 1, 2 horas? Por quê? Roubou o tempo. Alguém sabe o dia que vai morrer? Não sabe. Alguém sabe o dia que vai partir dessa terra? Que vai ser arrebatado depois da grande tribulação, amém? Alguém sabe disso? Não! Então, fica muito clichê eu falar isso, porque eu falo muito isso. A senhora pode falecer amanhã. Você pode partir amanhã. Qualquer um que está aqui pode partir amanhã. O que vai contar é o hoje. É o que está sendo feito hoje. É por isso que não dá para o camarada que a gente vai pregar, vai evangelizar, ele fala assim, não, eu vou para a igreja. Vai quando? Um dia, deixa eu curtir a vida agora. Mas o tempo, irmão, ele é algo que a gente não consegue segurar. A gente não consegue dar garantias. Vocês tentaram vir semana passada, tiveram um imprevisto, conseguiram? Não. É por isso que Tiago fala, olha só, não diga, amanhã ou depois faremos isso ou aquilo. Se Deus permitir, amanhã ou depois faremos isso ou aquilo. Porque eu e você não somos dono do tempo. O tempo está acima de nós. Deus é que está acima do tempo. Ele é que tem o controle de todas as coisas. Ele é que governa sobre todas as coisas. O tempo também é uma criatura. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Isaías. Antes que existisse o sistema do tempo, Deus já estava lá. Ele criou o tempo. Só que o tempo está acima de nós. O tempo é uma espécie de prefeito sobre a nossa vida. Para fazermos qualquer coisa, temos que solicitar ao presidente, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A gente não pode negligenciar o nosso dono. A gente não pode negligenciar o preço que foi pago pela nossa vida, para que a gente tivesse tempo, para que a gente conseguisse usar bem o nosso tempo e usar bem a nossa vida. Outro ladrão do tempo, roubador do tempo, sabe o que é? A idolatria do ego. Como assim? Vitor, olha, faz isso aqui. Tá bom, faço. Quero te ajudar, quero te servir, vamos lá. Aí vem a demanda da igreja, vamos lá, vamos abraçar, vamos fazer. Aí vem o trabalho, vamos lá, vamos fazer. Aí vem a noiva, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Vamos correr atrás. Aí vem um amigo, vamos visitar, vamos fazer. Aí vem o irmão lá de longe, vamos lá, vamos visitar, vamos discipular, vamos fazer, vamos acontecer. Quer abraçar tudo. Quem quer abraçar tudo, acha que tudo pode fazer, irmão, não. Nós somos limitados. O tempo está estabelecido justamente para que o ser humano tenha o reconhecimento e a humildade de entender que ele não é todo-poderoso. Você já reparou? Chega um momento, aqueles que não são inimigo do fim, né? Porque tem gente que, pelo amor de Deus, né? Que quer ir até misericórdia. Chega uma hora do dia que tu está exausto. Você precisa dormir. Você precisa descansar. Quem criou o descanso foi Deus. Propositalmente, para mostrar ser humano, você tem um limite. E esse é o teu limite. Não dá para você abraçar tudo. A pessoa que abraça tudo e ajuda todo mundo lá fora, geralmente falta em casa. Já viu aquela pessoa que é um ótimo vizinho, que é um ótimo amigo, que é pau para toda obra lá fora? Quando chega em casa, tu não pode contar com ela? Tu não pode contar com a ajuda dela? Por quê? Abraçou tudo para ajudar outros, mas não cuidou da sua própria responsabilidade dentro de casa. É aquela pessoa que está numa empresa, ajuda todos os setores, mas o seu setor sempre está atrasado.
Ah, mas eu não gosto de dizer não. Não tem problema, irmão. Ah, mas eu não gosto de negar algo para as pessoas. Não tem problema. A gente faz um monte de coisa que não gosta. A gente pode querer ajudar sempre, mas a gente é limitado. Se a gente for tentar abraçar o mundo, a gente está falando para a gente mesmo e para Deus. Eu consigo fazer tudo. Só que no final a gente fracassa. A gente deixa alguém na mão. Deixamos-nos nós mesmos na mão. A gente precisa se atentar a isso. Porque isso vai se tornando uma idolatria do nosso ego. Como se a gente se posasse e se posicionasse como super-homens. Estamos acima do tempo. Não, não, não. Eu tenho um limite. E esse é o meu limite. E eu vou até ele. Precisamos olhar para isso. Porque a pessoa que está super ocupada, ela tem muito problema. Quando ela vai abraçando tudo, ela começa a perder a alegria dela. Porque ela começa a fazer um monte de coisa por obrigação. Porque ela... É muito difícil isso, né? Mas algumas pessoas ainda têm a palavra, né? Ainda honram o que falam. As pessoas vão abraçando tudo e precisam honrar aquilo que elas prometeram. Só que de manhã é um compromisso, de tarde outro, de noite outro, entra de madrugada dentro, fazendo as coisas que lhe são sua responsabilidade. Aí ela vai começar a ficar exausta, porque ela não dormiu direito. Aí ela vai perdendo, a alegria. Só que aí vai bater na porta do pastor, vai para o gabinete, vai para o discipulado, vai para o aconselhamento, aí vai chegar, pastor, não, os demônios estão me atormentando. Olha, minha vida está difícil, Satanás está me perseguindo. Por quê, irmão? Não, estou entrando numa depressão. Eu não estou desdenhando da depressão. Eu não estou falando que não existe, não estou falando que não é para procurar aconselhamento médico. Só que tem coisa que se resolve com uma boa noite de sono. E você consegue ter uma boa noite de sono se tu não abraçar o mundo. Se tu olhar e falar, até aqui eu consigo ir. Mas não, a gente se posiciona como se a gente pudesse fazer tudo. Não podemos nada, somente Deus pode fazer todas as coisas. Isso vai roubando o nosso coração. Como assim? A gente vive tão na correria. Tá certo que talvez 50, 60, 70% do Rio de Janeiro seja feio. Mas a gente vive numa cidade bela. A gente anda por lugares bonitos. E a gente perdeu a capacidade de contemplar a vida, irmão. A gente perdeu a capacidade de observar o que o Criador fez nessa terra. A gente passa e olha assim, vê as árvores, vê o sol, admira o pôr do sol e acabou. A gente não para refletir que o sol, que é uma das grandes, não é a maior estrela, né, do sistema, é uma das. Beleza, não vamos cometer fake ciências, né? O sol, que é uma das estrelas mais grandes do sistema solar, que aquece a nossa terra, que ele está numa distância, isso aí é ciência, pega a inteligência. Ele está numa distância ideal nem para nos queimar, e ele não está nem tão distante para que a gente não morra de frio. E essa coincidência não é coincidência, Deus fez assim. Só que a gente passa correndo, a gente não consegue olhar a criação. Vitor, você está falando o quê? Olhar a criação para quê? Paulo é que fala que a criação manifesta a verdade que existe um Criador. Contemplar a criação é contemplar a beleza da glória de Deus. Mas a gente consegue fazer isso? Não. A gente abraça o mundo. Eu vou fazer. E perde as belezas da criação de Deus. A gente não contempla mais. A gente não reflete mais. A gente não descansa mais. A gente não conversa mais. Tantos problemas que existem nos lares. Já teve problema de casal que chegou, a gente sentou para conversar. Eu, o marido e a esposa. Eu não falei uma vírgula. Um só botou para fora, o outro veio e só botou para fora. Pô, obrigado, ajudou a gente. Não falei uma vírgula, eles só conversaram. Tem problema que é só conversar, irmão. Tem coisa não. Vai pedir ajuda pastoral, vai pedir conselho, vamos sentar, vamos conversar, a gente vai seguir, não tem problema. Só que tem coisa que é conversa. Conversar com o filho,
conversar com o patrão. Sempre que trazem problema, qualquer um, a minha primeira pergunta é: já sentou para conversar? É tão simples. Não, pastor. Não, Vitor. Não, fulano. Não isso. Não tive tempo. A vida está tão corrida. E às vezes não é nem mentira, não, irmão. Que às vezes é desculpa, né? Não vou falar que não tive tempo. Que aí ele não vai pegar. Não, às vezes a pessoa não tem tempo mesmo. Mas por quê? Todo dia, academia. Todo dia, vai trabalhar. Todo dia, para ter aquela conversa com os amigos de trabalho. Todo dia, vai para a faculdade. Todo dia, vai para o curso. Todo dia. Não olha para o seu tempo e fala: Senhor, me ensina a administrar. Me ensina a cuidar bem dele para que eu não me perca. Irmão, eu não estou falando de necessidade. Tem gente, infelizmente, na nossa realidade, que tem que trabalhar em 2 empregos. Tem uns Júlios por aí, não tem? Tem os pais do Cris por aí. Você lembra da série? Meu marido tem 2 empregos. Tem gente que tem que trabalhar em 2 empregos. Não tem o que fazer. Tem lares que a mulher precisa trabalhar também. Ok. Eu estou falando daquilo que a gente faz, porque a gente quer abraçar o mundo, a gente quer deixar um legado, a gente tem a idolatria de ser lembrado. Irmão, para com isso. Nós não temos que ser reconhecidos nessa terra, temos que ser reconhecidos no céu. É isso que a gente precisa, que o Espírito Santo diga o nosso nome naquele grande dia. É isso. E o superocupado, ele vai perdendo tempo. Por que ele vai perdendo tempo? Porque ele vai abraçando tudo e ele não consegue mais olhar para si mesmo. Pode reparar, o superocupado, ele fala de todo mundo. Para o superocupado, está todo mundo errado. Para o superocupado, ele olha e fala assim: faz nada na vida, não sei o quê. Aponta a todo mundo. E para de refletir sobre o seu próprio pecado. Você já reparou que a gente faz questão de todo culto? A gente para um momento de oração de contrição? Todo culto. Porque a gente precisa normalizar isso no nosso dia a dia. Sentar e fazer uma autoanálise. 1 Coríntios 11. Examine-se o homem a si mesmo. Olhe para a sua vida. Olhe para dentro do seu coração e veja onde você está pecando, aonde você está errando. Só que tu não tem tempo para ler a Bíblia, para orar. Tu vai ter tempo para refletir sobre a tua vida? Não vai. Cuidado com os roubadores de tempo. Administre bem o seu tempo. A gente não pode dar vazão ao orgulho. A gente precisa fazer o que Deus espera de nós. E o que Ele espera é uma vida piedosa. É uma vida dedicada em oração. Uma vida dedicada em jejum. Uma vida dedicada na leitura da palavra. Uma mãe, um pai que criem bem os seus filhos. E o criar não é colocar dinheiro e comida na mesa. É ter comunicação. É ter interação. É ter vivência. O melhor amigo do filho tem que ser o pai e a mãe. Não pode ser o amigo da escola. Sabe por que o amigo da escola? Muito possivelmente ele não é cristão. Muito possivelmente ele é incentivado a fazer coisas erradas. Aí quando o teu filho estiver triste, seja com você ou com qualquer outro, aonde ele vai pedir conselho? Para você? Não. Ele vai pedir para o melhor amigo dele. E o melhor amigo dele tem alguma base espiritual? Não. Olha o que o ladrão do tempo faz. Mas o que os pais mais falam isso, irmãos? É retratado nas séries, nos filmes. A criança é revoltada porque o pai não era presente. O pai estava fazendo o quê? Abraçando o mundo. Hollywood já está mostrando isso e a gente não vê. A indústria dos filmes já mostra isso. E a gente vai deixando de lado. A gente tem que parar de servir os outros. Servir o próximo sem estabelecer a nossa prioridade. A gente não pode servir a igreja sem estabelecer as nossas prioridades.
sem estabelecer as prioridades da nossa família. Irmão, se vier, a igreja cresceu, estamos indo, fluindo, aí vem um diácono, fala, olha, eu não consigo ir para o culto no domingo, porque eu vou sair com a minha família, você me desculpa, vai com Deus, irmão. Vai com Deus. É o único dia que tem, é o único momento que tem. Vai estabelecer, cultua, servindo a tua família um pouco. Porque aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, é pior do que um incrédulo e negou a fé. É muito melhor você passar um tempo com a tua família do que tu ter um grande testemunho dentro da igreja e ser um desviado dentro da tua casa. E o desviado dentro de casa não é só o que fala palavrão, não. Não é só aquela pessoa iracunda, não. O desviado dentro de casa é aquele que não entendeu a sua responsabilidade de passar um tempo precioso de qualidade com a sua família. Esse também é um desviado. 2 Timóteo 5,20. Aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. É o texto bíblico. Não podemos deixar a tela estrangular a nossa alma. Nós devemos descansar antes que a nossa vida se estrague. A gente precisa cuidar. Olha quem está falando, né? A gente precisa se cuidar. A gente precisa olhar para a nossa saúde de uma forma completa. Tanto o descanso quanto a alimentação. Mesmo que demande tempo, eu não vou olhar aqui para frente não, mesmo que demande tempo, a gente precisa cuidar. Porque o corpo que nós temos, quem foi que deu? Deus. Quem foi que morreu na cruz para resgatar o teu corpo? Deus. Quando você não cuida do corpo que Ele te deu, você está indo contra Ele. Você imagina se a Ana me dá um violão e eu começo a deixar ele cair no chão, que arrebentou corda, eu não troco, deixo bater nas coisas e arranha. Você vai ficar feliz com isso? Você me deu um presente, eu não cuidei. Assim é com o teu corpo que Deus deu para você e você não cuida. Amém? Amém. O que é o principal? É um pastor, amigo meu, nosso amigo, que vivia repetindo para os jovens da igreja que ele estava à época. O principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Grava isso. O principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Como assim? A gente precisa priorizar o que é prioridade. Vamos falar de Bíblia. Marta e Maria, lembra delas? Lucas capítulo 10, 38 ao 42. Marta, ela estava cometendo algum pecado? Marta, ela estava sendo ímpia, sendo devassa, sendo imoral? Não. Marta, ela estava olhando para Jesus e estava querendo servi-lo bem. Ela estava ali falando assim, eu tenho que preparar tudo para o Senhor. Sabe aquela mãe que quando vai alguém em casa, fulano tá vindo, tem que arrumar, tem que ajeitar, fazendo. Ela estava assim, cuidando. Conheço não. Ela estava assim, arruma, faz e acontece. Só que meu amigo, ele não é Jesus, né? Tem uma grande diferença. E cuidava daquela coisa toda. Só que Maria, ela entendeu que quem estava na sala dela era Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Era o Machia, o Cristos, o Messias, o Cristo, o ungido, o Filho de Deus. Era o prometido para remir e restaurar Israel. Era aquele que vinha estabelecer a igreja. Ela entendeu quem estava diante dela. Ela não estava nem aí se tinha bagunça. Ela não estava ligando se ia estar bonitinho para ele estar ali. Ela queria desfrutar da presença do rei. É por isso que Jesus fala, Marta, Marta, está tão cansada e afadigada, fazendo tudo isso daí. Olha para tua irmã Maria.
Ela escolheu a melhor parte e dela não lhe será tirada. Marta não estava cometendo pecado, irmão. Marta não estava pecando, não. Marta, ela não estava nem com, eu não creio nisso, com o ego inflado. Ela olhou e falou: Jesus, meu Deus, a gente está recebendo ele aqui. Vamos arrumar, vamos deixar tudo bem para ele. Aí vai para a cozinha, faz isso, aquilo, e está lá. E ela: Senhor, manda essa mulher aí me ajudar, Senhor. Tem uma bagunça aqui, a gente quer deixar tudo melhor para o Senhor. Não será tirada a parte dela. Podem te roubar tudo. Podem roubar teu dinheiro, podem roubar tua casa, podem roubar os teus bens, podem matar a pessoa que tu ama, mas a presença de Deus ninguém pode tirar da tua vida. Ninguém. Porque é a melhor parte, é a coisa principal. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Lucas 14, a partir do 15, vai falar assim: e ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e, portanto, não posso ir. Irmão, a gente tem 3 situações. O homem comprou um campo, moradia. O outro comprou bois, trabalho. E o outro se casou, constituiu família. Qual desses 3 é pecado? Nenhum. Só que eles não entenderam que por mais que Deus estabeleça isso, moradia, trabalho e família, existe algo que está acima, que é o convite de Jesus. Esse convite representa a vinda: venha para o meu reino, esteja comigo. O evento mais importante que acontece na tua vida ou na terra não é um casamento. Vocês vão casar em agosto. Vou casar primeiro que eu, hein? Isso não vale. Vocês vão casar em agosto. O evento mais importante da vida de vocês não é o casamento. Não vai ser o nosso casamento. O evento mais importante de qualquer indivíduo não é quando ele se forma. Não é quando ele conquista aquele emprego, aquela coisa maravilhosa. Não é quando a empresa dele atinge patamar municipal, estadual, regional, nacional, internacional. O dia mais importante da nossa vida é o dia que nós encontramos Jesus. O dia mais importante que marca a nossa vida é o dia que temos encontro com ele. E é exatamente isso que ele está falando aqui. É exatamente isso que ele está estabelecendo aqui. Eles chegaram e deram uma desculpa, não para fazer algo que era pecaminoso, mas eles deram uma desculpa para fazer algo que era até idôneo, só que não era o momento. Porque existe tempo para todas as coisas, e o tempo daquele momento era para adorar a Deus. Kevin DeYoung, no livro Super Ocupado, ele vai falar: Jesus entendia a sua missão. Não era dirigido pelas necessidades dos outros, ainda que muitas vezes ele parasse para ajudar as pessoas que estavam sofrendo. Não era impulsionado pela aprovação dos outros, ainda que se importasse muito com os perdidos e quebrantados. Enfim, Jesus era dirigido pelo Espírito, era impulsionado pela missão que Deus lhe deu, conhecia as suas prioridades e não permitia que muitas tentações de uma vida ocupadíssima o desviassem de sua tarefa. Para Jesus, isso significava pregação itinerante com tempo dedicado à oração, a caminho da cruz. Então, a gente precisa olhar para o nosso tempo e falar: eu tenho um tempo limitado, eu vou usar esse tempo para a glória de Deus. Como a gente vai fazer isso? Vamos pedir sabedoria para Deus. Salmo 90:12 vai falar assim: ensina-nos, é uma oração, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Tiago 4:14-16, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna.
Devemos analisar a nossa demanda, tudo aquilo que temos que fazer para se comprometer com qualquer tipo de compromisso. Conselho básico. Conselho básico. Conheça a sua agenda. Conheça as suas obrigações e responsabilidades antes de dar a palavra que vai fazer alguma coisa. Lucas 14, 28 a 31. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Muito simples. Olha, você vai construir, conta o material que você tem antes de começar a construção. Vê se tu tem recurso para poder honrar os compromissos com os trabalhadores, para não chegar a construir metade e falar: eu não tinha. Para não chegar no dia, na hora do compromisso, você falar assim: não vou mais, não vai dar para ir. Por quê? Porque eu esqueci de fazer isso ou aquilo. Eu deixei a minha responsabilidade para trás. E por fim, irmãos, não use desculpas sobre a condição da sua vida e as suas limitações para você fazer o bem. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houver desfalecido. Tudo é questão de prioridade. Nós priorizamos aquilo que de fato é importante para a nossa vida, aquilo que entendemos que é importante. Não à toa, o nosso mestre, ele fala em Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, queridos?